Sempre fui uma pessoa muito empática, talvez até demais para alguém que trabalha como cuidadora em um lar para idosos. Cuidar dessas pessoas pode ser uma mistura entre o agitado e o triste, principalmente ao vê-las em seus últimos momentos, se perguntando por seus familiares que quase nunca as visitam. Algo que sempre me fez doer o coração. Meu chefe vivia me dizendo para não me apegar demais aos pacientes, porque no final isso poderia doer muito quando chegasse a hora deles partirem, e isso era algo inevitável. Mas como não se apegar? Uma vez chegou uma nova paciente chamada Helena. Ela tinha 75 anos e sofria de demência. No asilo, os pacientes mais complicados têm cuidadores escolhidos especialmente para eles. E foi aí que apareceu Orlando. Orlando era o ex-gerente do lugar e tinha uma personalidade bastante peculiar. Em primeiro lugar, sua aparência não era a mais agradável. Era um cara desleixado e de aspecto grosseiro. Além disso, fumava muito e sempre cheirava a cigarro. Mas não era só isso. Ele tinha fama de ser uma pessoa muito chata e mal educada. Até outros funcionários e os próprios pacientes costumavam evitá-lo. Ouvi rumores de que era especialmente grosseiro com os recém-chegados. Então, sendo a nova da equipe, eu já estava meio ansiosa. Por isso, quando me colocaram para trabalhar sob sua supervisão antes da chegada de Helena, meu coração disparou de nervosismo. Nesse dia, Orlando me chamou em seu escritório. "Posso entrar, senhor?" perguntei. "Não perca tempo, entre logo", me respondeu grosseiramente. Ao entrar, ele me olhou de cima a baixo, e isso me deu arrepios. Seu olhar intenso fazia com que manter contato visual fosse super desconfortável. Então tentei disfarçar da melhor forma que pude meus nervos. "Então você é a nova, né? Bom, pelo menos você não é feia." Seu tom era bastante claro, mas como era nova no trabalho, decidi ficar quieta. Não era a primeira vez que ouvia comentários assim, então simplesmente ignorei. Orlando me passou o prontuário de Helena e me explicou o que eu tinha que fazer cada dia. E ao ouvir a lista enorme de tarefas, percebi que ele estava ali para relaxar, enquanto eu fazia o trabalho de 2 pessoas ao mesmo tempo. Claramente era um abuso da parte dele, mas no final não me importei muito, porque Helena se mostrou uma pessoa muito doce e provavelmente a paciente mais fácil de atender. Nunca fazia escândalo, porque mal lembrava do que queria. Eu a acordava, ajudava a tomar banho, dava comida e até lia histórias para ela dormir. Não lembrava meu nome, mas depois de uma semana começou a reconhecer meu rosto. Um dia, enquanto a ajudava no banho, vi que tinha roxos nos pulsos, o que me preocupou bastante, já que tinha certeza de que ela não podia ter feito isso sozinha. Decidi falar com Orlando primeiro antes de levar o assunto adiante. Ao entrar em seu escritório, o vi sentado com Marina, outra cuidadora, sorrindo para ela com aquele sorriso perturbador típico dele. Quando vi o rosto dela, que parecia tenso e depois relaxou ao me ver, imaginei que a situação ali dentro não devia estar muito confortável. "O que você quer?" me perguntou ele secamente. "Posso ver que você está ocupado, mas preciso falar com você sobre Helena", disse a ele. Sua expressão mudou imediatamente ao ouvir o nome dela, ficando vermelho de raiva. A verdade é que não esperava essa reação. Então olhou para Marina e depois para a porta e ela saiu rapidamente. "Helena tem roxos nos pulsos. Acho que alguém fez isso nela", soltei. "Isso não é nada. Às vezes elas ficam agitadas e a gente tem que colocá-las no lugar", respondeu ele. E eu fiquei sem palavras. "E o que você quer dizer com colocá-las no lugar?" "Vamos continuar com nosso trabalho então", me respondeu na defensiva. Saí do escritório de Orlando com um monte de dúvidas me atormentando. Claramente ele estava por trás dos roxos em Helena. Será que foi ele quem fez isso? Nessa noite, decidi ficar um tempo escondida e observar o que Orlando fazia na escuridão. O vi se aproximando do quarto de Helena, então o segui em silêncio. A porta estava entreaberta.
o que me permitiu espiar o interior. Do quarto se ouviam gritos fracos de Helena. Não, por favor, me deixem em paz. A coitada estava deitada na cama e Orlando a sacudia com muita força e com um sorriso sinistro no rosto. Nesse momento entendi que esse cara era um verdadeiro psicopata e o que estava acontecendo ali me revoltava profundamente. De repente ele saiu de lá e foi para o banheiro. Não conseguia ver com clareza o que fazia, mas logo voltou a sair com um pano de limpeza e começou a passar no rosto de Helena enquanto ria como um louco. Entenda, velhinha, é o que você merece, dizia enquanto passava o pano no rosto dela e dizia que tinha usado para limpar o vaso sanitário. Meu estômago revirou ao ouvir isso. Não sabia se era verdade ou não. Mas que tipo de ser humano é esse? E por que ninguém tinha denunciado ele? Será que nunca tinham visto ele fazer isso? Com cuidado, peguei meu celular e comecei a gravar. Queria poder ajudar Helena imediatamente, mas também precisava de provas para garantir que Orlando fosse expulso daquele lugar. Uma pessoa como ele não podia estar cuidando de ninguém. Na prisão é onde deveria estar. Ele estava zombando de Helena enquanto ela continuava implorando para ele deixá-la em paz. Eu queria intervir, mas tinha que juntar provas, porque senão seria só minha palavra contra a dele, e eu era a nova, então tinha tudo para perder. De repente, Helena jogou uma caixa de lenços nele, mostrando que apesar da idade, não tinha esquecido como se defender. Ah, então você é uma lutadora, né? Deixa eu te ensinar umas coisas, disse Orlando, agarrando os pulsos dela e começando a torcer violentamente. Para, por favor, dói, gritava Helena. As lágrimas brotaram dos meus olhos ao ver o que ele fazia. Minha vontade era pular e dar o que esse monstro merecia, mas sabia que gravar era crucial, senão ninguém ia acreditar em mim. Depois de conseguir material suficiente, corri para buscar o supervisor. Mostrei o vídeo e o rosto dele se transformou em incredulidade. Imediatamente chamou Orlando em seu escritório e depois contatou a polícia. No início, Orlando negou tudo como era de se esperar, mas quando viu o vídeo, seu rosto ficou pálido. A família de Helena foi informada e garantiram que Orlando enfrentasse as consequências de seus atos. Essa experiência me marcou de uma forma que nunca imaginei. Ver de perto a maldade humana sendo direcionada a alguém tão frágil mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Hoje, sempre que me lembro dessa história, sinto uma mistura de tristeza pela Helena e orgulho por ter tido coragem de fazer a coisa certa. Às vezes me pergunto quantas outras pessoas podem estar sofrendo em silêncio, e isso me motiva a sempre estar atenta aos sinais. O que mais me marca até hoje é saber que Helena finalmente conseguiu a paz que merecia, longe daquele monstro.